Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um momento nosso de devocional aqui. E hoje nós chegamos no Evangelho de Marcos, capítulo número 13. Evangelho de Marcos. Estava aqui meditando, lendo, relendo e pensando naquilo que eu poderia estar compartilhando com os irmãos, daquilo que eu consegui ver no texto e aquilo que o Espírito Santo falou comigo. E é interessante que nesse capítulo 13 aqui, nós precisaremos sim, constantemente, do Espírito Santo no nosso meio para nos ajudar. Eu vou destacar aqui o capítulo número 13, logo a parte inicial aqui. Você pode perceber que capítulo 13, versículo 1, a gente tem um discípulo oculto aqui que faz a pergunta para Jesus. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, o texto não fala, Marcos não relata quem é esse discípulo, que fala, olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E ali Jesus, ele já está como se estivesse revelando, conhecendo e que de fato ele sabia o que poderia vir e o que de fato aconteceu mais adiante. A expectativa de estar com aqueles discípulos, com aquelas pessoas que Jesus amava. E essas pessoas não tinham ideia do discurso e não apenas do discurso, mas de tudo aquilo que estaria por vir. O verso 2 nos fala, você está vendo essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E 70 anos depois de Cristo, a gente tem esse cenário. A história nos revela isso, que Jesus ele já está predizendo exatamente o que iria acontecer. E o que esses discípulos passariam, é isso que o texto nos fala. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, diz-me quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Havia no povo judeu um carinho muito grande, o que era comum, o que se tinha respeito, muito pegado ao templo, muito pegado à cidade, do grande rei, a cidade de Jerusalém. E Jesus lhe disse, cuidado que ninguém nos engane, muitos virão em meu nome. Ou seja, Jesus já está predizendo exatamente o que de fato iria acontecer e aconteceu. Verso 7, quando ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que as coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, verso 9, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. E que, de fato, quantos dos discípulos, destes discípulos passaram por isso e sofreram após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhos a eles. E em Atos a gente percebe isso, a gente percebe a história desses discípulos foram questionados e constantemente provados. Verso 11, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. Digam somente o que lhe for dado naquela hora. Preste muita atenção nisso. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. E isso se cumpriu na vida de Pedro em Atos dos Apóstolos, tomado pelo poder do Espírito Santo. Quando questionado, ele com muita ousadia, ele afirma e declara o seu verdadeiro amor e o seu verdadeiro sentido em ser um discípulo de Jesus e trazer todo o significado daquilo que Jesus foi para ele. O que isso tem a ver comigo e com você? É que
você já experimentou, e é um privilégio nós passarmos por grandes dificuldades, por grandes tribulações, e nesses momentos mais importantes, nós termos a voz do Espírito Santo. Eu vivi isso, irmãos, e ainda vivo na minha vida volta e meia. Nós passamos dias difíceis, passamos dias cinzentos, passamos semanas às vezes, e volta e meia, nesses momentos mais difíceis, o que nós precisamos de fato é o que o autor fala aqui, o que Marcos nos fala. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Ou seja, nos desafiando. Sim, é um capítulo que destaca sobre as coisas futuras, passando desde pela destruição de Jerusalém. É um capítulo que fala sobre o Maranata, né? Sobre essa canção que é uma canção escatológica, a hora vem, Senhor Jesus. É um texto que destaca isso. Mas o que eu gostaria que você, e algo que falou muito no meu coração, foi essa fala de Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo, nós precisamos ter a certeza que nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de tribulação, nos momentos em que seremos provados, que o Espírito Santo ele possa ser essa voz, que você possa falar aquilo que de fato ele coloca no seu coração. E o que ele vai colocar no coração? Aquilo que você se alimenta, daquilo que você está vivendo. E que eu e você possamos desfrutar e ter essa oportunidade, que ainda que passamos por dias difíceis, mas nós temos certeza que o Espírito Santo ele estará presente conosco. Por isso a necessidade de a gente estar vigiando, por isso a necessidade de a gente estar extremamente vivendo uma vida de cuidado, de zelo, na certeza de que Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Que Deus abençoe a sua vida, um excelente dia, excelente semana, que Deus te abençoe. Amém.